Agora, antes da gente começar nosso papo, eu quero fazer um combinado com vocês. Simples, mas que durante essa próxima hora que vocês não tentem encontrar uma resposta para a vida de outra pessoa. Eu quero que vocês façam um exercício de olhar apenas para vocês. Olhar apenas para você. Porque talvez a maior descoberta não seja sobre os outros ou sobre os relacionamentos, as pessoas ao qual vocês se relacionavam, se relacionam, mas sim que seja sobre cada um que está aqui. E aí eu vou começar com uma pergunta que é: quem você se tornou para ser amado? É uma pergunta simples, pode ser uma pergunta estranha, mas pensa aqui. Será que em algum momento você aprendeu a ser forte porque não encontrou acolhimento, porque não encontrou cuidado, porque não encontrou proteção? Às vezes a gente aprende a agradar porque tem medo de decepcionar. Será que foi? Medo de perder? Medo de ser abandonado? Né? Ou será que você aprendeu a dizer sim quando você queria dizer não, apenas para não perder alguém? Será que a sua independência é porque você acreditou que não podia precisar de ninguém? E aí a gente aprende que tem que ser autossuficiente o tempo todo. Ou será que essa sua disponibilidade é porque, no fundo, você tem medo de não ser suficiente, tem medo das suas competências? Porque é muito comum a gente acreditar que faz escolhas livres, ou que são escolhas. Mas muitas vezes não são escolhas, são estratégias que a gente vai repetindo que um dia foi importante por sobrevivência. E muitas coisas que um dia nos protegeu, hoje pode estar nos impedindo de viver relações mais leves, de viver escolhas mais conscientes, de ter uma vida mais alinhada com quem nós realmente somos. Então, hoje não estou aqui para ensinar você a ser outra pessoa, mas sim para te convidar a descobrir quem é que existe por trás destas adaptações que a vida te exigiu. Seja bem-vindo, Heitor, Kenzio. Eu quero que você viva essa experiência hoje com bastante curiosidade. Porque talvez depois, no final, você não saia daqui com respostas, não com todas, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui fazendo perguntas muito melhores para si mesma. E são essas perguntas que vai abrir, que vai clarear e que vai te dar o poder de transformar a sua vida. Então vamos lá. Começando, acho que todos vocês me conhecem, mas se alguém aqui não me conhece, prazer, eu sou Lu Rios. Eu sou terapeuta há mais de 20 anos. E ao longo dessa caminhada, o meu consultório se transformou em um verdadeiro laboratório das relações humanas. E durante todos esses anos, enquanto eu cuidava do corpo das pessoas, eu também escutava as suas histórias. E eu vi muitos casamentos começarem, vi casamentos terminarem, atendi casais juntos, casais que já estavam separados, atendi famílias, atendo, né, muitas famílias ainda, e vi muitas pessoas apaixonadas, vi muitas pessoas também feridas por relacionamentos, pessoas profundamente machucadas. E aí, sem perceber, eu comecei a observar um padrão, que independente da idade, independente da profissão ou da história de vida, os conflitos quase nunca começavam nos relacionamentos. Os conflitos começavam normalmente interno, dentro das pessoas. Eu não aprendi isso apenas ouvindo as pessoas, ouvindo os pacientes. Eu aprendi isso também vivendo. Porque durante muitos anos, eu também me tornei uma mulher que acreditava demais precisar dar conta de tudo. E aí eu aprendi a ser forte, eu aprendi a cuidar, a resolver as coisas, aprendi a sustentar tudo. E aí, por muito tempo, eu achava que esse era o meu jeito de ser, era a minha responsabilidade também, a minha personalidade. Mas aí eu percebi que, na verdade, muitas dessas características foram adaptações. Elas foram adaptações que eu fui desenvolvendo ao longo da vida. Adaptações que me protegeram em muitos momentos, mas que também
afastaram de mim mesma. E aí foi quando eu compreendi que existe uma diferença enorme entre quem nós somos e quem nós aprendemos a ser para sobreviver. E essa descoberta foi muito importante para mim, transformou a minha forma de viver, a minha forma de me relacionar, de olhar. E foi justamente com esse encontro entre a minha história de vida e milhares de histórias no consultório, mais os estudos que eu venho realizando nos últimos anos, que nasceu a minha mentoria, com o nome Meu Cobertor Longo. Porque eu acredito que o relacionamento saudável não existe quando nós deixamos partes importantes de nós descobertas, quando a gente cobre demais a necessidade do outro. E pode ser que em algum momento dessa noite, nesse encontro, você perceba que existe essa diferença entre quem você é e quem você precisou se tornar para você ser amado. E essa descoberta é importante, ela pode mudar muita coisa. E aí até aqui a gente entendeu que existe uma diferença entre quem nós somos e entre quem nós aprendemos a ser. Agora, por que será que nós nos tornamos outra pessoa? Porque ninguém nasce querendo agradar, ninguém nasce querendo controlar. Ninguém nasce tendo que esconder sentimentos para ser aceito. Mas e aí? Em que momento então que isso aconteceu? Porque quando nós somos criança, nós buscamos o pertencimento. Uma criança, ela não busca sucesso, ela busca pertencer. E quando a gente nasce, existe apenas uma necessidade que é maior do que qualquer outra. Não importa dinheiro, não importa reconhecimento, não importa autonomia. O que importa mesmo é a necessidade de pertencer. E uma criança, ela precisa sentir que pertence ao seu sistema, que pertence à sua família, que ela é vista, que ela é amada. E olha que curioso, né? Os bebês, enquanto eles são amamentados, enquanto eles mamam, eles buscam o olhar de quem o está alimentando, o olhar da mãe, né? Ou de quem está alimentando. E aí eu imagino hoje, nessa era de celular, de tela na mão, onde passamos muito tempo com a tela na mão, as mães que estão amamentando hoje, muitas vezes estão amamentando com o celular na mão, que aí elas se distraem também enquanto está fazendo isso, né? E evita, não tem essa troca de olhar com a criança, com o bebê. Então você imagina o quanto que isso afeta, o quanto pode afetar para que essa criança possa perder esse pertencimento, perder essa segurança. E aqui acontece uma coisa interessante, que é a falta de interpretação da criança, porque a criança ela não interpreta a realidade como um adulto, ela faz leituras muito simples. Uma criança, quando ela vai crescendo, por exemplo, ela percebe que se ela fica boazinha, quietinha, a mãe sorri para ela. Ela percebe que quando ela tira boas notas na escola, os pais elogiam. Ela vai identificando que quando ela não dá trabalho, as pessoas gostam muito mais dela. Ela agrada mais. Ou quando ela é útil, quando ela cuida dos irmãos mais novos, por exemplo, ela recebe reconhecimento. E aí, sem perceber, ela começa a concluir que é assim que tem que ser, é assim que ela precisa ser. Então a gente vai concluindo como tem que ser, não por escolha, mas por uma sobrevivência. E é muito importante vocês guardarem essa frase. A gente não escolhe o nosso personagem. Você não escolheu o seu personagem. Repete. Eu não escolhi o meu personagem. Porque você escolheu uma estratégia para que você continue pertencendo. Isso é muito importante, isso merece respeito. Porque esse personagem, um dia ele te salvou. Então talvez essa menina que aprendeu a agradar, talvez um dia, através disso, ela conseguiu a paz dentro de casa. Aquele menino que conseguiu ser forte, talvez foi para sobreviver a uma infância difícil. Quem aprendeu a cuidar de todo mundo, talvez não recebeu o cuidado que precisava. Talvez quem hoje controla tudo, busca controlar, pode ter vivido uma infância onde era tudo muito imprevisível, muito instável. E é aqui que existe o problema. A questão é que aquilo que nos protegeu quando a gente tinha 5, 6, 7 anos de idade é que continua hoje, aos 30, 40, 50, dirigindo a nossa vida. E fica incoerente, né? Porque agora aquela estratégia que antes te salvava, agora começa a te limitar.
ela já não é mais necessária e já não é mais útil. Quem aqui, por exemplo, já falou: ah, pode deixar, eu resolvo, enquanto não precisava assumir, mesmo estando exausto? Ou quem nunca, né, respondeu: não, tá tudo bem, não é nada, mesmo quando não estava tudo bem? Ou se desculpou por sentir, por ter um sentimento, se sentiu mal por estar sentindo, né? Ou às vezes já aceitou alguma coisa mesmo sem querer, só para evitar conflitos. Todos nós, né? Quem nunca coloca as necessidades do outro acima das suas próprias necessidades? É muito comum, né? Vocês percebem o quão comum é no nosso dia a dia? E talvez essa não seja a sua personalidade, o seu jeito de ser, e sim um personagem. Todo personagem, ele tem um preço. Aí nós vamos utilizando os personagens. O personagem do forte, que perde o direito de ser frágil. E aí vem esse personagem do forte que fala: pode deixar, eu resolvo tudo. Ou o personagem do agradador, ele quer agradar sempre, que perde o direito de dizer não, tá sempre dizendo sim. O personagem do independente, que ele perde o direito de precisar, não precisa de ninguém. O personagem do cuidador, né, que perde o autocuidado, esquece de si. O personagem do controlador, que controla tudo para não sofrer. O invisível, que aprende a ocupar pouco espaço. E agora eu te faço uma pergunta. Qual personagem mais dirige a sua vida hoje? Primeiro, responde para você. Mas se você quiser compartilhar aqui no chat também, escreve para mim. Se quiser abrir o microfone também para falar, pode abrir o microfone. Quem você precisou se tornar para continuar sendo amado? Para continuar recebendo amor? Vocês identificaram algum personagem forte? Escreve pra gente aqui no chat se não quiser falar ou se quiser falar também. Foi o de agradar? Foi o forte? Foi o independente? O controlador? O cuidador? O perfeito? Qual personagem? Alô, Lu? Tá me ouvindo? Sim. Olha, eu acho que um personagem só é muito limitado. Pelo menos na minha experiência, eu vejo uma diversificação entre todos eles. É comum a gente permeia entre alguns. Época se sobressai mais do que o outro. Então eu acho que Quem? tem momentos que oscila e acaba uma vez o controlador, outra hora o cuidador. E quando você se torna demais o cuidador, você acaba caindo no extremo de se tornar o que não precisa de ninguém e fica nessa oscilação. Em cada fase da vida pode estar evidenciando mais um que o outro, que como você falou, Gabriel, através de um mais evidente, desencadeia para outros. E aí é importante a gente identificar, porque a gente pode estar querendo ir lá na ponta, e no entanto a gente tem que voltar lá no início, né? A Débora falou que cada personagem também, em diferentes fases da vida, a mesma coisa, né, que o Gabriel. Mas, e neste momento, né? O Kenzo diz que acredita que eu tenho o personagem de agradar, é o agradador. Mas é comum mesmo a gente permear entre eles, uns mais evidentes, um mais evidente que outro em cada momento da vida. Eu acho que eu sou um pouco agradador. Bem, certo. Né?
Então, esses personagens, se eles nasceram para nos proteger, como que a gente pode reconhecê-los hoje? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora, porque existem alguns personagens que aparecem repetidamente na vida das pessoas. E talvez a gente se reconheça sim em mais de um deles. É comum. Porque a criança ela tem muita necessidade de pertencer. Deixa eu só achar um slide aqui. Aqui. Né? A criança tem a necessidade do pertencimento, usa uma estratégia, que é um personagem, e o adulto vem e repete automaticamente. Então, o personagem, ele não é o problema. Ele é importante. O problema é quando a gente continua usando uma estratégia infantil para resolver as questões na vida adulta. E aí, quando eu comecei a escutar as histórias das pessoas, né, nos consultórios e tal, eu comecei a perceber que as histórias, elas eram diferentes, as famílias eram diferentes, os relacionamentos eram diferentes, mas os comportamentos, esses se repetiam, esses se repetem, né? Parece até que as pessoas usam as roupas diferentes, mas interpretando os mesmos personagens. Não tem uma variação muito grande. A gente vai falar um pouquinho mais de cada um detalhadamente. O personagem do Forte, por exemplo, aquele que sempre diz, deixa que eu resolvo. Né? Aquela pessoa que sustenta tudo, que quer resolver tudo, que cuida de todos, que resolve os problemas. Uma pessoa que não gosta de mostrar fragilidade. É a pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda. E por fora, ela parece extremamente forte. Agora por dentro, muitas vezes está exausta, está cansada. E o pior é que tem uma armadilha nisso, que quem sempre parece forte quase nunca recebe cuidado. Porque não dá espaço e porque o mundo acaba acreditando mesmo que ela não precisa. Eu me identifico horrores com esse personagem. E aí, por muitas vezes, eu me sentia sozinha nas relações. Depois eu vi que eu não dava espaço para ser cuidada, para ser protegida, porque eu era forte demais. Mesmo que por dentro eu estava destruída, uma criança pedindo socorro. Quem aqui já vestiu essa roupa alguma vez? Várias vezes. Quem se identifica com essa roupa desse personagem forte? O segundo personagem é o agradador, né? Esse que a Kenzo falou que se identifica. Esse aprendeu que amor se conquista. Então, o agradador, ele observa o outro, ele percebe o que o outro gosta, e aí ele se adapta. Ele evita conflitos, ele vai dizendo sim, mesmo quando ele quer dizer não. E ele faz isso acreditando que está sendo bom. O agradador acredita que está sendo bom. Mas tem uma grande diferença entre ser bom e deixar de existir. É bom para quem? O agradador, ele paga um preço muito alto. Porque enquanto mais ele tenta agradar, menos ele sabe quem ele é. E o independente? Esse costuma dizer, eu me viro, eu não preciso de ninguém, né? Ele não precisa de ninguém. Eu faço sozinho. Isso parece liberdade, aparentemente liberdade. Mas muitas vezes isso é apenas um medo. É o medo de depender. E isso pode ser porque talvez um dia ter dependido tenha machucado muito. E aí ele aprende a não precisar. Ah, e esse também, meu Deus, como eu me identifico. Quantas vezes? E aí no meu caso, sabe o que acontecia com muita frequência? Mostrava que eu dava conta, e aí depois o outro virava inútil. E o que eu fazia? Saía fora, me distanciava. Dá pra descer na bunda. Isso é o que toda mulher forte faz. Agora vamos para o cuidador. Bebeu uma água. Cuidador é muito comum da gente encontrar. É a pessoa que percebe tudo, que cuida de todos, que lembra de todo mundo, que resolve a vida de todos. Mas ela esquece uma coisa, ela esquece de perguntar quem está cuidando dela. Porque quem cuida de todo mundo também merece colo.
Eu não preciso nem dizer o quanto esse personagem me cabe, né? Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. Não é fácil, gente. Como eu esqueço demais de receber colo. Como eu esqueço de receber colo? Mas eu tenho uma vantagem. Eu transformei o cuidar em ganhar dinheiro. Então, tô na frente de vocês, vai. Porque você que cuida e não ganha com isso, é pior. Eu, pelo menos, estou na vantagem. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Cuidar de todos e esquecer de si. E aí nós temos o controlador. O controlador, ele acredita que se conseguir prever tudo, antecipar tudo, vai dar tudo certo. Então ele controla, ele organiza, ele tem muita dificuldade com o inesperado. E talvez isso seja porque um dia ele viveu momentos em que tudo saiu do controle. Em algum momento na sua história, na sua infância, pode ser que as coisas tenham perdido o controle. E agora o controlador tenta impedir que isso aconteça novamente. Alguém se identifica com o controlador? Até que essa é a roupa que eu visto menos, sabia? Pelo menos um. Essa é, acho que é a carapuça que eu menos uso. Agora a gente tem o invisível. Esse é pesado também. E esse talvez seja o personagem mais silencioso de todos. Esse é aquela pessoa que aprendeu a ocupar pouco espaço, a aparecer pouco, a não incomodar, a não querer dar trabalho, a falar pouco, a pedir pouco, a desejar pouco. Porque em algum momento, essa pessoa aprendeu que aparecer podia ser perigoso. Esse, então, como eu vivi tempos nesse personagem. Vestia, graças a Deus, hoje já não visto mais esse personagem assim. Estou nesse caminho de autoconhecimento, estou mais consciente. Mas como eu me anulei, como eu me anulava por tanto tempo. Nossa, gente, era um absurdo. Eu aprendi que quando eu aparecia, eu corria risco. Para vocês terem uma ideia, era tão ridículo que durante muito tempo na minha adolescência, né, no início da fase adulta, eu conhecia alguém, paquerava, saía com alguém e tal, eu não me sentia no direito de perguntar o sobrenome da pessoa. Uma coisa básica. Eu não me sentia no direito de pedir o telefone da pessoa. Eu não me sentia no direito. Se o outro quisesse perder o contato comigo, perdia. Porque eu não me via nesse direito. É doído, né? Porque isso vai causando um impacto na nossa vida que é... E por eu ter passado uma adolescência muito exposta, eu sofri demais a consequência disso. E aí eu fui me convencendo de que eu não deveria aparecer para me proteger. E a grande reflexão que isso deixa agora, pelo menos para mim, né? É como nos protegermos, como nós enxergarmos esses personagens, como a gente trazer para o nosso consciente, como a gente identificar eles, né, mesmo que no inconsciente, e trazer para cá. Então, de novo, qual desses personagens que apareceram mais na sua vida? Pode ser que agora você já tenha identificado um pouco diferente aí do início. Então, foi o personagem, foi o forte, foi o agradador, foi o independente, o cuidador, o controlador, o invisível. E como a gente já falou antes, pode ter sido mais de um sim. Eu, pelo menos, me identifico aí facilmente com os 3. E também, a depender do ambiente, a gente muda de personagem, depende da época da vida. Às vezes, no trabalho, nós usamos mais o personagem forte, e na família nós somos mais o agradador. Pode ser que no relacionamento nós somos mais o controlador, e com as amizades nós somos mais o independente. Pode ser que quando nós estamos sozinhos, nós somos mais frágeis. Mas o importante é que nenhum desses personagens é você. Eles apenas fizeram um excelente trabalho, mas eles não são nós. Eles nos protegem, eles nos ajudam, eles fizeram e fazem o melhor que eles podem. Mas agora, talvez seja o momento da gente agradecer por tudo que eles fizeram e dizer, agora eu posso viver de outro jeito.
Agora eu sou consciente. E aí, neste momento, eu vou te convidar para fazer um exercício. Escreve, por favor, qual personagem mais dirige a sua vida. Pode escolher um, o que está mais forte hoje. Se quiser escrever no chat, pode ser no papel, mas é importante que você escreva, tá? Para torná-lo mais consciente. Vou colocar aqui no campo. Então, vamos lá. Então, qual personagem que dirige mais a sua vida hoje? É o forte? Aqui é o forte, o agradador, o independente, o cuidador e o controlador. E o invisível, que eu não pus aqui, deixa eu colocar. E este é o invisível. Qual deles que controla mais hoje? Quanto desse personagem já te ajudou? Agora, quanto ele tem custado hoje? Porque se um dia foi proteção, hoje ele pode estar impedindo você de viver a vida que você deseja. Nós não adoecemos porque nós criamos personagens. Nós sofremos quando a gente esquece que eles são apenas personagens, quando a gente se funde demais com eles, quando a gente introjeta demais. E se a gente aprende a distanciar e a entender que é um personagem, fica mais fácil, a gente evita o sofrimento. E aí agora você pode se perguntar, e se eu não sou esse personagem? Quem raios eu sou, né? Quem sou eu? E mais ainda, e como que eu me encontro? Como que eu começo a voltar para mim? Então é exatamente esse caminho que eu quero percorrer com vocês agora, para que a gente possa voltar para nós, para que a gente entenda os personagens na nossa vida, entenda a função. Aí você pode estar se perguntando, tá, Lu, mas e se esses personagens me protegeram até agora? Qual é o problema de continuar vivendo assim? Depende. A resposta é depende. Porque, de novo, o problema não é o personagem, o problema é quando a gente esquece que ele existe. Porque quando a gente não identifica isso, a gente deixa de fazer escolhas e começa apenas a repetir os padrões. E aí a gente acredita que a gente está fazendo escolhas, mas quem está escolhendo são os personagens, não somos nós. A gente fica só repetindo os padrões. E muitas vezes a gente vai se relacionar e acha que a gente está escolhendo o relacionamento, mas quem está escolhendo é o nosso personagem. A gente acha que está escolhendo trabalhar em determinado local, mas quem está escolhendo é o seu personagem. O agradador, por exemplo, normalmente ele escolhe pessoas que precisam ser agradadas. O cuidador, ele vai escolher quem? Pessoas que precisam ser cuidadas. O controlador vai escolher as relações onde tudo tem que estar sob controle. E aí pesa. O independente, ele vai escolher as relações onde não precisa depender. E aí depois o que ele pensa? Que escolheu pessoas fracas. E aí a vida vai o quê? Repetindo o mesmo roteiro. Muda nomes, muda lugares. Agora o sentimento, esse permanece. Esse continua sendo o mesmo. E o maior risco disso tudo não é nem sofrer. É acreditar que isso faz parte da nossa personalidade. Né? Por exemplo, quantas vezes a gente não escutou alguém falar ou a gente mesmo falou? Ah, eu sou assim. Esse é o meu jeito. Será que esse é apenas o seu jeito? Será que você é assim mesmo? Ou será que esse é o jeito que você encontrou para sobreviver? Que a maioria das nossas decisões, elas acontecem no automático. Imagine, a gente dirige o carro todos os dias para um determinado local. Depois de um tempo, você chega no destino, você nem lembra o caminho que fez. Você nem pensa mais. E os personagens, eles funcionam assim também. Eles assumem o volante e você acredita que é você que está dirigindo.
foi exatamente por perceber isso que nasceu o primeiro pilar do meu método, da mentoria do meu cobertor longo. É quando a gente percebe quem está dirigindo a nossa vida. É o comece aqui. É quem foi que tomou aquela decisão. Se foi você, se foi o medo. Quem que entrou naquele relacionamento? Foi você ou foi a necessidade de ser amado? Quem que permaneceu naquela situação? Foi você ou foi o personagem que tinha medo de ficar sozinho? Gosto de imaginar que a vida é como um espelho. Se eu estiver usando uma máscara, o espelho vai devolver uma máscara. E enquanto eu acreditar que a máscara sou eu vou ficar tentando mudar o espelho. Eu vou ficar trocando de relacionamento, de trabalho, trocar de cidade, vou trocar de amigos. Mas eu continuarei encontrando o mesmo reflexo. Porque quem está diante desse espelho continua sendo quem? O personagem. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Você não precisa destruir o seu personagem, mas você precisa reconhecer que ele não é a sua identidade. Porque ele fez um excelente trabalho para você. Ele te protegeu. Ele permitiu que você chegou até aqui. Foi através dele que você está aqui hoje. Mas talvez hoje você já não precisa mais dele o tempo todo. Então, o que você percebeu hoje sobre você que você não tinha percebido antes? Essa é uma pergunta que eu te faço. Vamos lá de novo. O que você percebeu hoje sobre você que você não tinha percebido antes? Se você puder compartilhar aqui comigo, eu gostaria. Se quiser falar, pode abrir o microfone e falar. Se quiser escrever. Vou dar mais um minutinho para vocês pensarem, ou se quiser escrever. E aí, quem quiser compartilhar. Lu, Sim. eu percebi que eu não escolhi o meu personagem, eu me refugiei nele para sobreviver, de todas as coisas que eu vivi na minha infância. Me lembra qual que é mesmo o seu personagem? Da Forte, é isso? Cuidadora? Forte e cuidadora. Né? Isso. Uhum. Sim. E faz sentido para você hoje continuar vestindo com tanta garra esse personagem? Talvez em alguns momentos poucos, né? Poucos. Então, eu percebi também que eu havia feito isso, mas que eu já me desvencilhei muito de tudo isso que eu precisei criar, né, para me sustentar, para agradar, para parecer forte. Hoje já não faz mais nenhum sentido para mim, já me tornei uma mulher livre. Porque muitas vezes a gente continua carregando, né, esse peso, essa vontade de agradar, de ser útil. E muitas vezes a gente chega à consciência de que não é mais necessário, que a gente pode ter uma vida mais leve, que a única pessoa que a gente precisa agradar é a que vai estar com a gente até o fim, não é mesmo? Não tem problema nenhum você ter momentos utilizando esse personagem. Não tem problema ter momentos de ser forte, ter momentos de ser cuidadora, desde que você tenha essa consciência, né? Trazer ele para perto de você de forma consciente, não no automático. A Deb escreveu... Obrigada, Sil, pela sua participação. Imagina. Deb escreveu que entendi porque eu acabo achando as pessoas que eu escolhi fracas. Você vê, né, Deb? Isso não quer dizer que as pessoas não são fracas, tá? Que fique claro. Não quer dizer que elas não são. A questão é por que você teve que estar ao lado delas e carregá-las.
E pode ser, inclusive, que você tenha as tornado mais fracas. Às vezes essa mesma pessoa, ao lado de outra pessoa, com outro personagem que não esse, ela não tem esse papel de fraco. Sabe quando a gente está num relacionamento que depois você vê que a sua parceria anterior está em outro relacionamento e está super bem e você fala, não é possível, como? Comigo aquele traste não era assim? É por isso. Porque com outra pessoa a junção é outra. O personagem é outro. E o resultado também vai ser outro. A Mayara escreveu que eu preciso e quero mudar. Mas você entendeu que é importante o seu personagem? Você entendeu que você precisa dele? Lu, nem sempre. Mas você só precisa entender o momento que você vai trazer ele para perto de você e o momento que você vai falar para ele assim: agora sou eu que estou no comando, não é você. Mas aí já vem a mensagem da Débora. Mas é ter a consciência e Eu sou usar. muito controladora, né? É? Eu sou. Eu sou. Mas é o momento de você. Tem momentos que é muito importante, gente, ser controlador, porque alguém às vezes tem que tomar rédea da coisa. E não é problema ser controlador em alguns momentos, porque senão, imagine, às vezes a coisa fica patinando. Você patina, 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 que se alguém não for lá e pá, a coisa não vai. Fala, Débora, quer falar? Ouvindo todo mundo, e me ouvindo e te ouvindo, eu acho que esses personagens são super importantes. Eles só não podem moldar a gente que vai fazer o uso deles, eles são ferramentas para a gente. A hora que a gente entende que eles são ferramentas, a gente domina os personagens. Então vai ter hora que eu vou ser uma pessoa controladora, ou eu vou ser uma pessoa independente, ou eu vou ser uma pessoa forte, ou até eu vou ser uma pessoa invisível. Eu não gosto desse lugar dessa invisibilidade. Mas às vezes ela é tão conveniente, né? Ela cabe ali naquele momento. Ela vai ser muito mais útil para mim do que se eu não usar a invisibilidade. Então, eu acho que o que a Lu está mostrando aqui para a gente hoje, acho que o meu aprendizado, Lu, me corrija se eu estiver errada, é assim, que o meu personagem tem que trabalhar para mim, não eu para o meu personagem. E eu não tenho que me render a ele. Ele existe para me ajudar. Ele me ajudou lá no passado, só que eu dei muita força para ele. Então, eu deixei ele guiar o meu caminho. E que, na verdade, quem guia o meu caminho sou eu, e ele só me acompanha e me ajuda. Ele tem que trabalhar para mim. Exatamente. É isso aí. Mais alguém quer participar? Eu ainda não consigo fazer isso. Consegue, consegue. Consegue. Primeiro tem que percebê-los. A gente só consegue fazer o que a gente sabe que está fazendo. Primeiro você tem que percebê-los, tem que notá-los. Então o exercício é começar a perceber a todo instante. Aconteceu alguma coisa, fala, opa, peraí, que personagem que eu estou usando agora? É necessário ele nesse momento? Opa, eu sou uma adulta, eu sei me defender, por que eu estou usando esse personagem agora? E aí você conversa contigo mesmo internamente, sabe? Fala, ô filhinho, você fica aqui de ladinho, quem toma as rédeas da coisa agora sou eu. Quem manda aqui sou eu. Eu tô acostumada a fazer isso, né, gente? Porque eu sou uma geminiana com ascendente em gêmeos. Eu sou 4 em uma. Sou 4 em uma só. Meu guerreiro aqui que eu diga de aguentar. A cara dele. Eu sou 4. E aí tem horas que é tanta informação das 4 que alguém tem que... Desculpa, Dá um break. botar o pau na mesa e falar assim, não, quem manda aqui sou eu agora. Porque senão eu fico patinando. Quero, não quero, gosto, não gosto, vou, não vou, faço, não faço. Não, então uma toma conta, uma usa lá o personagem que lhe convém e vai. Senão a coisa não anda. Mais alguém quer participar? Alguma observação? Algum insight? Vamos tocar então. Que a gente falou, né? Bom, o que vocês viveram aqui hoje é apenas uma porta de entrada. E é por acreditar que não é em um momento como esse o suficiente para trazer uma transformação que nasceu a minha mentoria, o meu cobertor longo. Vou falar um pouquinho. É um percurso de aproximadamente 3 meses
Ele foi construído, essa mentoria foi construída para quem quer sair do automático, para quem deseja reconhecer os seus personagens e compreender onde está se abandonando e a construir relações mais conscientes consigo mesmo, primeiramente, e depois com o outro. Essa não é uma mentoria para mudar quem você é, tá? É uma mentoria para você começar de fato a ser quem você foi antes de você acreditar que precisava se tornar outra pessoa para ser amada. Então agora nós vamos fazer um exercício de campo com esses bonecos aqui. E cada um deles vai representar um personagem. Aqui nós temos todos os personagens: o invisível, o forte, o agradador, o cuidador, o independente e o controlador. Vou pedir para que vocês olhem bem para esses personagens. Vou pedir para vocês respirarem profundamente. Se quiser fechar os olhos por um minutinho. Puxa o ar pelo nariz profundamente. E solta pela boca. Se quiser soltar fazendo um barulhinho. De novo. Abre os olhos. Agora imagine que aqui no campo está à sua frente o personagem que mais apareceu na sua vida. Pode olhar aqui no campo e ver qual personagem apareceu mais na sua vida. Quero que você se identifique com um deles. O invisível, o forte, o agradador, o cuidador, o independente ou o controlador. Identifica ele aqui na mesa. Pode olhar para o seu personagem um pouquinho. Olhe para ele, identifique, olhe para ele sem julgamento. O seu personagem, respire novamente profundo, puxe o ar pelo nariz. E solta pela boca. Agora eu quero que você pergunte para o seu personagem, pode ser mentalmente, se quiser verbalizar sozinho, pode verbalizar. Pergunte para o seu personagem: o que você tentou proteger em mim durante todos esses anos? Pergunte para o seu personagem: o que você tentou proteger em mim durante todos esses anos? Olhe para ele e respire novamente, faça uma respiração profunda. Agora eu quero que você diga para o seu personagem: muito obrigado. Muito obrigada. Você fez o melhor que você podia. Mas a partir de hoje, eu quero aprender a fazer escolhas conscientes. Vamos repetir? Muito obrigado. Você fez o melhor que podia. Mas a partir de hoje, eu quero aprender a fazer escolhas conscientes. Respire profundamente de novo. A liberdade não começa quando a gente muda de vida. A liberdade começa quando a gente percebe quem tem conduzido a nossa vida. Talvez nesse momento alguns de vocês estejam pensando: tudo isso faz sentido. Mas e como eu faço para mudar? Nossa, Essa também foi uma pergunta minha. Mas perceber é apenas o primeiro passo. Sustentar uma transformação exige caminho, método, acompanhamento. E foi por isso que nasceu a minha mentoria Meu Cobertor Longo. Hoje nós temos 2 pessoas aqui da mentoria, é isso? Tem a Mayara e o Gabriel, que estão aqui, que está fazendo a mentoria comigo nesse momento. Acho que é só, né? Vocês 2 que estão aqui. E aí você deve estar se perguntando, né? Se eu passei tantos anos vivendo através deles, eles me dominando, como que eu vou voltar para mim?
E a resposta é aos poucos. É com consciência, é com prática e principalmente sem você se culpar. Vou contar para vocês de onde que nasceu o nome da minha mentoria, o meu cobertor longo. Talvez você tenha passado por isso. Imagine uma noite muito fria. Você pega um cobertor, mas ele é curto. Você cobre os pés, descobre os ombros. Cobre os ombros e os pés ficam descobertos. E aí você passa ali a noite inteira tentando resolver um problema. Puxa aqui, puxa ali, impossível, que o cobertor é pequeno, não vai cobrir mesmo. E foi assim que eu percebi que muita gente vive nesse formato. Cobre uma coisa, descobre outra. Vivem durante anos tentando cobrir tudo. Tenta cobrir as expectativas dos outros, da família, as necessidades da parceria. Tenta cobrir os filhos, o trabalho. Tenta cobrir as responsabilidades de todos. Tenta cobrir a imagem que construiu. Mas tem um detalhe. Enquanto a gente tenta cobrir tudo, partes importantes de nós vai ficando descobertas. Porque é mais fácil a gente descobrir a nós mesmos. E é comum, tem gente que vai cobrindo todo mundo e se descobre a própria saúde. Tem gente que cobre o casamento, mas descobre os seus sonhos. Cobre o trabalho, mas descobre a família. E vai fazendo isso durante anos. Mas aí um dia a pessoa percebe que não sabe mais onde ela está, onde ela ficou, onde ela se abandonou. E aí eu te pergunto, qual parte da sua vida hoje está descoberta? Será que é o seu corpo? É o seu descanso? É a sua relação? É a sua autoestima? É a sua alegria? É a sua identidade? Qual parte sua você acredita que hoje está do lado de fora desse cobertor? O erro que a maioria das pessoas comete. Que tenta, às vezes, comprar um cobertor maior, achando que vai solucionar. E aí elas trocam de emprego, trocam de relacionamento, trocam de cidade, trocam de parceiro, trocam de rotina. Mas continua tentando cobrir tudo sozinha com seu cobertor gigante. E você está descoberto ainda. Essa mentoria, ela não nasceu para te ensinar a fazer mais. Ela nasceu para ensinar você a se perceber, para você perceber onde você está se abandonando, para perceber o que você está sustentando, quais personagens que ainda estão dirigindo a sua vida, para perceber como que você constrói as suas relações, os seus relacionamentos. Porque não adianta, para que a gente mude, para a gente ter uma mudança verdadeira, ela só começa depois de uma verdadeira percepção. Não dá para mudar se a gente não perceber. Então a gente primeiro tem que identificar para depois fazer as mudanças. E foi assim que nasceu esse método, né? Através desses 3 pilares. Por 3 perguntas muito simples, né? Quem sou eu? Que é o pilar comece aqui. A segunda pergunta é onde eu estou me abandonando? Que é o pilar meu cobertor longo. E a terceira pergunta é como construir as relações sem a gente desaparecer dentro delas, que é o terceiro elemento. Então, você percebe que essa metodologia não começa no outro, ela começa em você. Ela vai começar sempre em você. O reflexo é para o outro. E hoje nós abrimos aqui uma porta. Talvez surgiram algumas perguntas, algumas respostas também. Mas a transformação, ela não acontece em apenas uma hora, em apenas uma noite. Ela acontece com a continuidade, quando existe uma prática, quando existe alguém caminhando ao seu lado. Por isso surgiu a mentoria, o meu cobertor longo. O objetivo não é a gente cobrir tudo. A gente tem com esse trabalho que a gente possa aprender a nunca mais nos deixarmos descobertos. A nunca mais precisar nos descobrir para cobrir tudo e a todos. E aqui eu te pergunto novamente, quem você se tornou para ser amado? Mas agora eu acrescento mais uma. Quem você poderia voltar a ser se você descobrisse que não precisa mais provar que merece amor? Pode ser que essa resposta não venha agora,
Mas não importa, se ela começou a nascer dentro de você agora, esse momento já valeu a pena. E o problema realmente não é o tamanho do cobertor, mas é tentar cobrir o mundo todo, tentar cobrir a todos e esquecer de si. Porque se você aumentar o tamanho do cobertor e não priorizar cobrir a você mesmo, esse sim é um problema. Mas a gente sabe que para toda transformação é necessário um caminho, é necessário um novo hábito. Eu acredito que muitos de vocês, em algum momento na vida, percebeu que precisava mudar alguma coisa, né? Talvez mudar um comportamento, uma relação, a forma de reagir, a forma de se tratar, né? De tratar a si mesma. Todo mundo, eu acredito que já percebeu. Agora vai mais uma pergunta. E perceber foi o suficiente para você mudar? Provavelmente não, né? Pois é como a gente entrar numa academia para treinar, por exemplo. Você pode assistir todos os vídeos do mundo sobre musculação, ficar expert, conhecer toda a teoria, entender exatamente como que os músculos se desenvolvem. Agora tem uma diferença enorme entre você saber e você treinar, de fato. Então a transformação, ela não acontece porque a gente entende. Ela acontece porque a gente repete novos comportamentos, até que esses novos comportamentos eles se tornem parte de quem nós somos. E o autoconhecimento também é assim, ele é treinável. Muita gente passa anos consumindo conteúdos, lê livros, assiste vídeos, faz cursos, mas mesmo assim continua repetindo os mesmos padrões. E sabe por quê? A consciência sem prática, ela vira apenas informação. Não adianta ter consciência e não praticar. Ouvindo há tantos anos várias histórias, né, durante os atendimentos, eu percebi que ninguém muda sozinho, que todos nós em algum momento precisa de alguém que muitas vezes a gente não consegue enxergar sozinho. E foi exatamente isso que aconteceu comigo e que continua acontecendo, porque o autoconhecimento é um caminho, não é um destino, é o caminho. E foi dessa compreensão que nasceu esse trabalho, que nasceu a mentoria, o meu cobertor longo. Não é um curso, não é uma sequência de aulas. É um percurso. É um percurso aí de aproximadamente 3 meses. Um percurso para quem deseja construir essa relação, uma relação forte e verdadeira, primeiro consigo e, consequentemente, com o outro, com as pessoas ao redor. E como que funciona? Durante esses 3 meses, nós caminhamos juntos com encontros individuais e encontros em grupos. Então, são 4 encontros individuais, 1 a 1. São 5 encontros em grupos, 2 presenciais e 2 online. Terão vivências corporais, terão dinâmicas sistêmicas como essa que a gente fez hoje, ferramentas práticas, exercícios de observação e um acompanhamento pensado para que cada pessoa perceba onde está hoje e perceba as mudanças durante o processo. Talvez esse seja o maior diferencial da mentoria. E no final do semestre nós vamos ter um dia inteiro juntinhas, onde será um bônus para todos os que participaram da mentoria e mais um acompanhante, onde nós vamos nos reunir para celebrar juntos, para elaborar tudo que foi vivido durante esse período, para consolidar os aprendizados, para celebrar as conquistas, que vai ser super gostoso também. Eu não quero te ensinar aqui a ser outra pessoa, mas ajudar você a retirar aos poucos tudo aquilo que foi colocado sobre quem realmente você é. E aí, se em algum momento desta aula você se reconheceu, se alguma pergunta ainda ficou ecoando aí dentro, se você percebeu que talvez esteja vivendo através de personagens que não fazem mais sentido, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. Porque uma noite desperta consciência, mas a transformação precisa de tempo, precisa de prática e precisa de acompanhamento. Então, para quem sentiu o desejo, a próxima turma está com inscrição aberta. Começa agora esse mês de julho. Tem algumas vagas, porque é uma turma pequena. É um atendimento muito individualizado. Então, para que eu possa dar atenção individual para cada um, não dá para colocar muitas pessoas na turma. Então, para quem decidir dar esse próximo passo,
me chama. Eu tenho algumas vagas para essa próxima turma, tá? Eu vou colocar no grupo um link de um formulário. Quem tiver interesse pode preencher, que aí a gente vai fazer uma análise de quanto você está preparado para esse momento. A gente se fala. O preço da mentoria, desse programa de 3 meses aproximadamente, é de R$ 2.500. Mas para quem está aqui hoje nessa aula, né, para essa turma, tem um preço bem especial. Então eu vou fazer R$ 1.000 para essa turma, o programa inteiro, que você pode parcelar e aí com juros parcelas em até 12 vezes no cartão com os juros do cartão, enfim, quantas vezes você desejar. Então, agora eu te pergunto, quem você se tornou para ser amado? E aí eu deixo para você essa reflexão hoje, que é: quem está esperando para finalmente voltar a existir? Quem aí está esperando para que possa voltar a existir? E aí eu quero que essa resposta te acompanhe aí nos próximos dias. E desde já, agradecer imensamente a presença de todos vocês. Espero muito encontrar com vocês na próxima turma da minha mentoria Meu Coberto Longo. Foi um prazer estar aqui. Alguém quer